Olá, muito prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco do meu conhecimento sobre o endolaser para o tratamento e abordagem das veias tributárias. Meu agradecimento a toda a comissão organizadora e em especial ao Dr. Ivan pelo convite. Falaremos hoje sobre ATA, ablação térmica total assistida, o uso do endolaser substituindo a necessidade de cirurgias convencionais para abordagem de veias varicosas e troncos safênicos. Eu sou Daniel Matuzzi, sou de Maringá, no Paraná. Tenho 25 anos de formado como médico, 20 anos de cirurgião vascular. Nos últimos 14 anos me dedico exclusivamente ao tratamento da doença varicosa como flebologista e introduzi o conceito ATA nos últimos 7 anos, ou seja, o uso do endolaser substituindo a cirurgia convencional de varizes. Nesse período nós temos 971 casos tratados, que seriam ou indicação de cirurgia convencional ou de espuma, e nós realizamos a abordagem toda com o uso do endolaser. A técnica ATA se desenvolveu no decorrer da minha trajetória. Em 2010 nós começamos com o uso do aparelho de ultrassom para fazermos todos os procedimentos ecoguiados. Em 2011 introduzimos na nossa rotina o endolaser para abordagem das veias tronculares. 2015, iniciamos o uso das fibras de emissão radial de 600 micra para o tratamento das veias safenas, e 2017, com a introdução das fibras de 400 micras, iniciamos a abordagem de veias tributárias. No início, meio que autodidata, de modo muito empírico, até que em 2018 nós criamos o protocolo específico da técnica ATA, descrevendo todo o seu detalhamento e seu passo a passo definitivo. Nesse período nós temos mais de 2.500 pacientes tratados com endolaser, na sua grande maioria de veias safenas, mas com 971 casos já de abordagem de tributárias. Quando nós buscamos na literatura, encontramos diversos trabalhos falando sobre o uso do endolaser para abordagem de veias tributárias. Porém, nenhum trabalho com detalhamento e um passo a passo específico demonstrando uma técnica sólida e replicável. Em 2022, nós fizemos a publicação no Jornal Vascular Brasileiro, indexado no PubMed, com a descrição da técnica ATA. E tem o QR Code, se vocês quiserem dar uma lida no artigo, é só escanear o QR Code. A técnica ATA, ela se inicia com um planejamento específico, seguido de um detalhamento, como a marcação precisa, botões anestésicos, as punções, a elevação do membro, a salinização do acesso, progressão da fibra, fixação da fibra, retirada do catéter, o hidrotamponamento, a tumescência, a termoablação e o curativo. Isso sendo feito de um modo cíclico e repetitivo, como se fosse uma linha de produção. Porém, o planejamento da técnica é algo que nós temos que usar a mente. Nós temos que fazer um planejamento individualizado e específico para cada paciente que nós vamos abordar com a técnica sugerida. Para isso, nós sempre iniciamos com uma anamnese bem direcionada para o nosso paciente, tentando identificar suas dores, se o problema é mais funcional, mais estético. Seguimos com o exame físico, exames complementares como a realidade aumentada, a câmera termográfica e contendo como peça-chave do nosso quebra-cabeça o uso do ecodoppler, fazendo a ligação entre os outros exames que nós realizamos. Então, desde o início, desde que nós avaliamos o paciente no seu exame físico, nós começamos a fazer o planejamento e o desenho esquemático das veias a serem tratadas. Seguimos então com os aparelhos de realidade aumentada, identificando pontos de possíveis perfurantes, tributárias varicosas mais próximas da pele, que não são visíveis a olho nu, e a partir daí realizamos os exames com a câmera termográfica. Identificando os pontos de maior aquecimento na pele, o que nessa paleta de cores que nós estamos utilizando vai aparecer de branco, Então a veia fica túrgida, fica cheia de sangue, acaba levando a um aquecimento da pele, e esse aquecimento da pele é captado pela imagem da câmera termográfica, o que nos auxilia muito em fazer um mapeamento preciso de nosso paciente. O exame da câmera termográfica é algo bem dinâmico, muitas vezes se assemelhando até uma angiotomografia venosa.
Isso nos facilita muito fazer o planejamento adequado da técnica. Seguimos a partir daí com o nosso exame de ecodoppler, que vai ligar os pontos que nós desenhamos com a realidade aumentada, com o exame físico, com a câmera termográfica, nós complementamos com o ecodoppler, determinando todos os pontos de fuga, pontos de entrada de refluxo, saída de refluxo. Para isso, nós termos um mapeamento preciso, nós criamos um software, o AtaPlaner, onde nós conseguimos fazer um desenho tridimensional das veias do paciente, tendo uma imagem muito próxima da realidade que nós vamos ter de doença varicosa nesse paciente, o que nos facilita muito a realização da técnica no momento do procedimento. Aí nós identificamos, podemos tirar a perna aí para vermos as veias tridimensionais, podemos fazer a inserção dos catéteres nos locais que nós vamos realizar as punções, o que facilita muito no momento da realização do procedimento. E a partir daí podemos, com o software, calcular a potência que nós vamos utilizar no aparelho de endolaser. Sempre iniciamos com uma potência de 2,5, aumentamos de acordo com o índice de massa corpórea do paciente, o CEAP desse nosso paciente, a localização das nossas veias, o diâmetro da veia e se nós conseguimos a tumescência adequada ou não. Daí o software já nos fornece todos os dados para nós realizarmos durante o procedimento. Todo paciente nosso, nós realizamos o procedimento com o uso do óxido nitroso e botões anestésicos seguidos da tumescência, sem a necessidade de uma anestesia raquidiana, um peridural ou anestesia geral, fazendo tudo em ambiente ambulatorial. Seguimos com os botões anestésicos, todos os pontos que serão realizados as punções e os pontos que serão realizados a entrada com a agulha para fazermos a tumescência. Temos um descritivo sucinto e muito explicativo sobre a realização dos botões anestésicos, bem como a quantidade de lidocaína que nós vamos fazer por botão, de 0,3 a 0,4 ml. Essa lidocaína ela é tamponada com uma pequena quantidade de bicarbonato para tirar a acidez da mesma e diminuir a sensibilidade da dor no paciente. Depois de realizados os botões anestésicos, nós vamos realizar as punções. Todas as nossas punções vão ser realizadas em corte transverso, ou seja, buscando o sinal do alvo, que é a nossa imagem hiperecogênica da ponta do catéter dentro da nossa veia hipoecogênica, Então realizamos a entrada, a transfixação da epiderme e derme num ângulo de 45 graus, que é a angulação que o bisel tem maior corte na nossa pele, e a partir daí fazemos a angulação para seguirmos a trajetória precisa dentro da nossa veia. Para isso sempre temos que ter em mente a triangulação, ou seja, a profundidade que está na nossa veia, a distância que nós entramos com o nosso catéter e a angulação desse catéter para conseguirmos progredir de maneira eficaz dentro da nossa veia-alvo. Todas as punções, então, nós realizamos a 1 centímetro da veia-alvo, sempre buscando, então, nosso sinal do alvo. Todas as punções são realizadas de distal para proximal, então nós começamos as punções muitas vezes da região plantar e vamos ascendendo realizando as punções. Todas as punções nós procuramos progredir o gel com o máximo possível dentro da nossa veia-alvo e quando nós temos associado, então, todas as punções de distal para proximal e quando nós temos associado a veia safena, nós geralmente deixamos ela só com o fio guia para o introdutor não atrapalhar nossas punções próximos do local da punção da veia safena. A partir das punções, nós vamos pensar na tumescência, E na tumescência, nós temos que sempre ter em mente, no momento de realizar a tumescência, qual é a estrutura mais importante, qual é a estrutura mais nobre que eu tenho na região. E sempre otimizar a tumescência, iniciando pela estrutura mais nobre que nós temos na região. Então, nesse exemplo, nós vamos fazer a tumescência nessa veia, que ela está já cateterizada com a fibra do nosso endolaser e pela imagem do ultrassom, a estrutura mais importante da região é a pele. Então nós vamos entrar com a nossa agulha de tumescência entre a pele e a nossa fibra do endolaser. Para isso nós fazemos uma leve inclinação, levantamos a parte proximal do probe, introduzimos a nossa agulha bem acima de nossa fibra e ao abaixarmos o probe e olharmos a imagem no ultrassom, vamos ver a ponta da nossa agulha no canto direito ali. A partir daí, iniciamos a infusão da solução tumescente,
que vai fazendo uma hidrodissecção e com isso diminuindo a lesão no subcutâneo, que vai diminuir a formação de equimoses, hematomas e até prevenir para possíveis lesões neurais. Depois que nós realizamos a tumescência em região anterior, retraímos a nossa agulha, corrigimos o nosso ângulo e introduzimos a agulha na região posterior, protegendo os tecidos perivenosos que estão abaixo da nossa fibra. A partir do momento que realizamos a tumescência adequada, vamos seguir com a termoablação. Aqui outro exemplo de tumescência, Então, se pensarmos na região proximal do terço proximal de perna, na sua região lateral, mesmo que nós tenhamos veias calibrosas nessa região, a estrutura mais nobre da região é o nosso nervo fibular. Então, sempre devemos começar a tumescência primeiro na região posterior à nossa fibra, deixando a estrutura da cabeça da fíbula e o nervo fibular mais profundo, e depois complementamos com a região anterior, fazendo a tumescência adequada para realizarmos a termoablação. No momento, aqui outro exemplo de tumescência, nós podemos ver ali a fibra, a veia e a fibra, e o nosso nervo sural próximo dela, Então, vamos começar a realizar a nossa tumescência entre a fibra e o nosso nervo, afastando o mesmo da região que realizaremos a termoablação. Então, nós vamos injetando a solução tumescente, podemos ver que o nervo já se aprofundou mais, se afastou da nossa fibra, o que vai dar segurança na realização do nosso procedimento. Então, nós podemos ver ali abaixo o nervo já bem afastado de nossa veia, com a solução tumescente, aí vemos o nervo, e a solução tumescente dissecando, dando proteção às nossas estruturas perivenosas. Aqui alguns exemplos de punções, o paciente com venulectasia importante em dorso do pé, com múltiplas punções em região pré-tibial, lateral de região genicular, chegando até a nossa veia safena acessória anterior, onde era a origem do refluxo. Aqui outras punções, pegando a veia safena parva e tributárias da região gastroquinêmica. Um outro caso onde foi realizado múltiplas punções num paciente com recidiva de croça e tinha um emaranhado de veia em região medial de coxa e perna. Realizamos todas as punções e a seguir vamos seguir com a termoablação. A termoablação sempre nós vamos começar de proximal, de proximal para distal. Então nós vamos subir puncionando e descer realizando a termoablação. Então nós vamos introduzir a fibra dentro do nosso gelco, do nosso catéter, Realizamos uma infusão de solução tumescente para realizar um tamponamento e poder fazer a retirada desse catéter sem que nós tenhamos sangramento. Então injetamos um tanto de solução tumescente, realizamos a retirada do catéter. Após a retirada do catéter, nós vamos seguir com a tumescência. Daí nós pegamos o nosso probe, nosso transdutor, vamos colocar nosso transdutor no segmento da veia a ser tratada. A partir daí, vamos fazer a visualização da fibra. No caso aí, a fibra está tocando a fáscia posterior, então nós vamos soltar primeiro a fáscia posterior, injetando a solução tumescente em região posterior à fibra, deixando nossa face se aprofundar e nossa fibra ascender, com isso protegendo as estruturas perivenosas. No momento da termoablação, nós podemos realizar olhando diretamente a tração da fibra ou acompanhando a mesma pela imagem do ultrassom. A realização da retração da nossa fibra, nós fazemos a 1 milímetro por segundo, o que quando calcularmos com a nossa potência, nós vamos ter a energia adequada para tratamento da nossa veia-alvo, Então vamos fazendo a retração da fibra a 1 milímetro por segundo e acompanhando a nossa termoablação efetiva da nossa veia que estamos abordando. Aqui alguns resultados de casos tratados por nossos alunos e por nós. Então aqui uma veia safena acessória anterior, dando uma tributária volumosa em região de coxa, indo para a perna. Aqui um outro paciente com uma doença venosa importante, já com pigmentação de pele. Nós vemos no pós-procedimento, ficou a pigmentação que melhorou depois no decorrer do tempo. Aqui uma safena acessória anterior também bem dilatada, com tributárias volumosas em região anterior de coxa
e lateral de coxa, descendo para a região genicular. Foi tudo abordado com a técnica ATA. Isso daí, antes do procedimento, nós pegávamos com a câmara termográfica uma temperatura de 35,1 graus Celsius na emergência da acessória anterior, diminuindo a temperatura para 32,4, mostrando efetividade no nosso tratamento da veia varicosa. Aqui outros dois casos de região de cavo poplíteo, 2 homens, né? Nós realizamos toda a abordagem com a técnica ATA e são fotos de antes e depois, 60 dias da realização do procedimento. Outro paciente com doença no cavo poplíteo, ele tinha uma perfurante que é paralela, lateral à safena parva. Dessa perfurante originava a veia tributária. Antes do procedimento, nós pegamos a temperatura de maior aquecimento no ponto da perfurante, com 34,8 de temperatura, e pós-procedimento, a temperatura já baixando para 32,7, sem a imagem da veia dilatada na câmara termográfica. Aqui outro caso, veias de região pré-tibial, né, bilateral, veias que serão geralmente mais difíceis de serem acessadas, mas com a técnica e seguindo o passo a passo adequado, conseguimos resultado efetivo. Aqui outro caso que nós associamos, além da técnica ATA, a técnica STAR Technique, que é a realização de escleroterapia seguido de anestesia tumescente. Paciente com insuficiência venosa crônica, já com processo inflamatório importante ali no terço distal de perna, nós vemos pós-tratamento, 60 dias pós-tratamento, a regressão importante do sinal flogístico da dermatite ocre e da hiperpigmentação. Outro caso de veias de região medial de perna, vendo a recidiva total da doença venosa que o paciente apresentava. Aqui, paciente que apresentava uma perfurante em dorso do pé e tributárias na região lateral do pé, nós abordamos essa perfurante, abordamos todas as veias tributárias da região de dorso do pé e pré-tibial, com a resolução muito satisfatória do aspecto estético e de doença desse paciente. Pacientes com CEAP bem mais avançado, CEAP 6, né, sendo abordados também com a técnica ATA, regredido do CEAP 6 para o CEAP 5. Esses pacientes geralmente são difíceis de realizar a tumescência adequada pela dermatofibrose que o paciente apresenta na perna, mas com cuidado conseguimos realizar de modo muito efetivo o tratamento dos mesmos. Outros casos aqui, um caso que foi associado 3 sessões de laser transdérmico após a técnica ATA, aí o resultado de 6 meses pós-tratamento. E aqui um caso de um paciente com IMC bem baixo, sem tecido subcutâneo, praticamente só a pele e a musculatura e as veias tributárias. Com a tumescência adequada e calculando a potência adequada, conseguimos ter efetividade no tratamento sem lesão térmica da epiderme ou derme. Aqui um outro caso bem interessante, que é um paciente portador de Clipterinone, tratado por um dos alunos nossos, aí 200 dias pós-tratamento, paciente com alto índice de satisfação pós-tratamento. Podemos abordar veias também que em outras regiões, como as veias de região dorsal, dorso de mão, aí são fotos de 7 dias pós-procedimento, veias também da região frontal, né? Aí nós temos a progressão da fibra dentro da veia da região frontal. Aqui um outro caso com 3 punções, também com a progressão da fibra próximo à região ocular. E aqui um resultado de 45 dias pós-tratamento com endolaser. A técnica ATA cada vez nos surpreende mais e cada vez nós conseguimos resultados mais expressivos. Muitas vezes parecendo que nós estamos lançando mão de Photoshop para os nossos resultados. Mas não, isso não é Photoshop. Isso é o ATA agindo de forma efetiva e tratando todo tipo de doença varicosa com o uso do endolaser. Queria deixar meu agradecimento, meu muito obrigado pelo convite e espero poder estar contribuindo com o meu conhecimento em outras oportunidades. Muito obrigado.